Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a segunda maior crise vivenciada pelo sistema capitalista. É uma crise econômica sem precedentes que vai deixar prejuízos gigantescos e que vai antecipar uma guerra global que acontecerá 10 anos depois do início desta crise. Estou falando, obviamente, da crise de 1929. Eu sou Jailson Coutinho, te convido a acompanhar mais uma vez uma discussão sobre um tema do século XX, crise econômica de 29. Olá, olá, sejam mais uma vez bem-vindos. E olhe, como anteriormente eu citava, a discussão hoje vai girar em torno da crise econômica de 29. E para eu pensar a crise de 29, eu tenho que pegar aquilo que veio antes. Em história, gente, infelizmente, a gente não consegue trabalhar com fatos isolados. É pertinente que a gente configure uma construção. E nesse sentido, eu tenho que ressaltar, sobretudo, como estava o cenário europeu no final do século XIX e começo do século XX. A Europa vivia uma época de crescimento econômico, depois nós vamos ter uma expansão comercial, depois teremos um imperialismo, uma guerra global. E quando a Primeira Guerra Mundial acaba, nós vamos ter a Europa basicamente prejudicada. A economia europeia estava totalmente devastada, mesmo a economia dos países vencedores, como Inglaterra, França, enfim. E aí, nós sabemos que no final da Primeira Guerra Mundial, em 17, quem vai assumir um posto de um país importante na guerra são os Estados Unidos. E aí, aquele país que passou a guerra inteira financiando, tá? Enviando medicamentos, alimentos, armamentos, aquele país que era um país mais ou menos emergente se torna uma grande potência. Um país que era devedor se torna um país credor. E o que é interessante é que a parte norte da América, Estados Unidos sobretudo, vai ocupar um cargo e um patamar de poder que foi milenarmente ocupado pela Europa. E agora quem vai monopolizar o capitalismo global são os Estados Unidos. A guerra acaba em 18, a economia norte-americana está extremamente forte e os norte-americanos começam a vender cultura para o mundo. Não só produção, tá? Física, econômica, mas também um modelo de comportamento cultural. É neste momento que o mundo se adequa a esse negócio aqui, ó, American Way of Life, o chamado modo de vida americano. Tudo que vinha do cenário norte-americano era rapidamente recebido pelo mercado mundial. Criou-se um padrão comportamental em que os anos 20 foram anos de enriquecimento, de acumulação de capital, foram anos em que a economia norte-americana se empodera de uma forma que eles monopolizaram o capitalismo. Criou-se uma euforia econômica. Sem falar, gente, que naquele momento, e aí foquem muito nisso, tá bom? Naquele momento, o sistema econômico capitalista norte-americano era gerenciado pelo chamado liberalismo econômico, ou seja, a sensação de que eu posso comercializar. Enriquecer não era algo desafiador. Enriquecer teoricamente era fácil. Pois muito bem. Chegamos aos anos 25, 26, 27, euforia, acumulação, enriquecimento, euforia, acumulação, enriquecimento. Em 28, sobretudo, nós vamos ter uma proposta muito nova. Alguns empresários se tornaram mega empresários, depois trilhardários, milionários, decidiram pegar suas empresas e colocar para vender no mercado de ações, no mercado chamado Bolsa de Valores. E aí o mercado de ações começa a se adequar a este novo modelo de venda constante. Porém, muitos empresários terão as mesmas ideias, colocar as suas empresas para vender no mercado de ações, fragmentar o poder que eles tinham, dando espaço a que outras pessoas pudessem comprar ações e pudessem criar sociedades e grandes companhias mundiais. Pois muito bem, em 29, ali no segundo semestre de 29, muitos empresários tiveram a mesma ideia, colocaram suas empresas para vender no mercado
o mercado não pôde absorver este produto, automaticamente as empresas perdem valor, tá? As ações caem drasticamente, há uma época chamada de Grande Depressão, tá? É uma época de enriquecimento, depois uma quebra muito grande, e aí há um empobrecimento imediato. Se as empresas vão perder valor, automaticamente elas não vão ter como se manter firme. Portanto, elas serão submetidas à falência. Só que são empresas que tinham 10 mil, 15, 30 mil empregados. Então são muitos que são colocados na rua sem trabalho, que não têm mais dinheiro, portanto não podem comprar, as empresas não venderão porque não tem para quem vender. E aí nós vamos ter uma situação muito complicada, uma situação muito delicada. E eis a grande crise em 29. Enquanto na década de 20 nós vamos ter uma época de enriquecimento, a década de 30 nós vamos ter uma época de empobrecimento. E detalhe, o efeito não é efeito local, é efeito internacional, é o que a gente conhece por efeito dominó. Começa em Nova York, uma bolsa de Nova York vai cair e depois isso vai afetando todo o mercado internacional. Chegando aos anos 30 com a sensação de crise, miséria, desemprego, desespero e a situação é caótica. E aí o governo deve agir. Aquele liberalismo que pregava a não intervenção do Estado na economia agora tem que ser sufocado. O governo, comandado por nada mais, nada menos do que Roosevelt, decide agir. E qual é a atitude de Roosevelt? É projetar um programa chamado Novo Acordo, em inglês, New Deal, e o New Deal vai levar o povo americano ao trabalho mais uma vez. O trabalho não em empresas privadas, não em grandes indústrias, nem em companhias comerciais, mas empregos em obras simples básicas que o governo estabelece para manter o povo ocupado. E aí, qual é a relação de saída da crise? O New Deal leva o povo ao trabalho sendo comandado pelo Estado. A população começa a ter poder de compra, mesmo que pequeno. Se eu tenho poder de compra, eu vou ter como procurar um lugar para efetivar esta compra. Este lugar volta a funcionar. Este lugar que volta a funcionar vai precisar de empregados e vai me contratar mais uma vez e aos poucos a crise é contida. É importante ressaltar que a crise não é local, é uma crise global. O único país que não vai ser afetado pela crise econômica de 29 é a União Soviética, porque não era capitalista. O discurso da época era socialismo e aí ela não é afetada como os demais países. O Brasil, por exemplo, sofre muito com isso, porém o governo Vargas decide pegar o café, que era o maior produto que nós vendíamos, principalmente para os Estados Unidos, e aí o governo compra o café, queima o café, ou seja, tira o café do mercado, mas não dá para a população, porque se o povo tem acesso não vai comprar, e aí não haverá estoque, portanto não haverá excesso, portanto a crise vai ser um pouco menor. O impacto da crise vai ser aquilo que nós chamávamos de marolinha, porque a tsunami realmente foi na Europa e nos Estados Unidos. A crise 29 vai configurar uma época que eu chamo de prelúdio para a Segunda Guerra Mundial, que vem logo depois. A reafirmação econômica dos países no pós-crise vai deflagrar depois um crescimento econômico que vai levar a uma guerra que vai mudar mais uma vez o curso da história do século XX. Mas esta é uma história que em casa, ou na escola, ou em qualquer lugar que você estiver, certamente você vai me ouvir falar, mas não vai ser hoje, tá? No hoje, eu só agradeço e entendam. A crise econômica de 29 desarticula o capitalismo, mas com a mesma velocidade que ela derruba a economia mundial, ela reconstrói de uma maneira absurdamente genial, graças a um plano chamado New Deal, ou seja, Novo Acordo. A vocês, muito obrigado pela paciência e a gente se encontra muito em breve falando sobre outros temas. Valeu, até mais!